A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez, nesse dia bonito aí de Petrópolis, um céu azul, meio azul, né? Tá meio nublado, né, Darlan? E Darlan na técnica. Estamos aqui hoje com o nosso programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha e vamos entrevistar nada menos, nada mais do que o empresário, o jornalista, o radialista, o homem de televisão, o advogado. O cara tem mais título do que o Papa, né? Vamos entrevistar aqui Fernando Ferreira, ex-presidente também do nosso Serrano Futebol Clube. E é sobre o Serrano que nós vamos bater um papo, né? Fernando, queria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, apesar de eu já ter feito esse introito aí, mas de qualquer maneira, os nossos ouvintes precisam saber quem é o nosso entrevistado de hoje. Meu caro Paulo Magno, muito bom dia, ouvinte da nossa querida Rádio Imperial, muito bom dia. Eu sempre dizia, quando estava aqui nos programas da rádio, quando eu dizia que era Rádio Imperial de Petrópolis, 1550 kHz, né? O que foi? É isso aí. Então, durante muito tempo eu trabalhei aqui na condição de chefe da equipe de esporte da Rádio Imperial. Lauro José, Pedro Seidel, o falecido Guerra Peixe, falecido Adão Bier, também o falecido Rigoni, que é um ser sensacional. Você tem muito falecido aí. Tem três, e sobraram três também, né? O Lauro, o Pedro e eu. Somos os remanescentes. E, engraçadamente, que lá pelas tantas, a gente vai tocando a vida como jornalista, faz livro, né? Já escrevi 3 livros, e tem esse terceiro livro que eu escrevi, que é Histórias e Histórias do Esporte Petropolitano, onde... Eu lembro com muito carinho aqui que eu reganhei. Mas é engraçado que esse livro acabou ele ficando nem pela metade, é um oitavo do que eu tenho para escrever. Por quê? Porque eu fazia um programa aqui na Rádio Imperial, todo dia, de segunda a sexta-feira, entre 15 horas e 15h05. Era um programa Show da Tarde com o Paulo Márcio, não sei o quê, e eu vinha para cá, aliás, eu gravava por telefone, e as minhas secretárias faziam questão de guardar aquele pedaço que eu escrevia, né? Porque aquilo era o seguinte, era uma lauda de 32 linhas por 70 batidas, né? Para dar a lauda. Isso como se fosse para escrever em jornal. Uhum. Então, elas foram guardando aquilo ali e deu uma soca, rapaz, pensando bem, tem uns 15 centímetros de papel um sobre o outro. Eu já gastei uma parte fazendo aqui do livro um pedaço, mas foi um oitavo. E tem muita coisa mais para frente, que eu ainda penso 2 vezes se eu vou continuar escrevendo. Vai continuar, né? Sim, ué. Mas não há de ser nada. Então, o que eu queria dizer para vocês é que eu fui presidente do Rotary Petrópolis Sul, hoje Petrópolis Cidade Imperial, e fui fundador. E como fundador tinha uma história muito engraçada, vou falar aqui no Álvaro Batalha, certo, que era o primeiro presidente do clube. Eu fui o primeiro secretário. Então nós tínhamos uma história muito interessante, que vez por outra o governador ligava para o Álvaro descer, e eu tinha que descer junto. Então nós descíamos, às vezes ele ia no carro, que aquele já não era automóvel, aquilo era uma barca, que era aquele Ford grandão, né? Eu até esqueci o nome do Ford. Galaxy. Ford Galaxy, é isso aí. Aquilo era uma estupidez de carro, né? Mas a gente ia. E me lembro que um dia ele disse assim, põe o cinto. Tá, vou pôr o cinto, põe que senão não sai. Disse, mas por quê? Se a gente bater e a gente morrer com o cinto, o Christopher paga o seguro. Fora disso não tem seguro. Eu ria muito disso. Agora vamos falar um pouco, Paulinho, do Serrano. Vamos o Serrano, a minha estada no Serrano, ela é assim. Primeiro, que eu comecei a frequentar o Serrano quando o seu Carlos Gonçalves era presidente do clube. Me lembro, seu Carlos. Antes dele ainda tinha o Dr. Moacir de Castro Miranda. Fez muito terno para mim. Exatamente. Então, naquela época, lá pelas tantas, eu fui levado à condição de conselheiro do clube. E como tal, fiquei como conselheiro e tal. Lá pelas tantas, numa outra eleição, eu fui, na eleição, tinha que eleger um presidente. E o clube estava numa posição muito difícil, porque havia uma dívida da construção das reformas do estádio de Marote.
E aí eu fui surpreendido que eu acabei sendo eleito presidente do clube. Olha só, hein? Primeiro eu fui presidente do conselho. E como tal fui ser presidente do clube. Muito bem. Então, como presidente do clube, o que me aconteceu? Eu segurei aquela encrenqueira toda, né? E aí tem que fazer um julgamento, se você me permitir, Paulo, porque eu falei ainda há pouquinho contigo aqui em off, né? Que nós tivemos, assim, 3 fatos são fundamentais para mostrar, por exemplo, a degradação atual do Serrano. Mas vamos por partes? Vamos. Então vamos lá. Vamos. Fernando, como que surgiu a ideia de fundar o Serrano Futebol Clube? De fundar? Aí o Serrano tem 100 anos de vida, né? Porque o Serrano, em 29 de junho de 1915, né? E 15, ele foi criado e um clube que surgiu lá no Terra Santa, né? Eu achei interessantíssimo isso, né? Surgiu de quebrar uma janela lá da igreja. O padre quebrou o cara nisso aí. Então, foi criado o Serrano naquela época e hoje o Serrano é uma instituição centenária. Infelizmente, no meu entender, tem uma dificuldade muito grande de sobreviver, até porque agora, por exemplo, tem uma dificuldade maior, que é a dificuldade ligada ao Profut, que é aquela história dos débitos com o governo, não sei o que e tal. Eu não sei até que ponto o Serrano vai conseguir pelo menos fazer lá um acordo para sair pagando mensalmente um valor, eu não sei, porque eu não tenho nem ideia de quanto o Serrano deve hoje, entende? Também a imprensa acho que não tem tido acesso a esses valores, então... Quem é que sugeriu esse nome ao clube, nome de Serrano? Essa é uma boa pergunta. Essa eu não sei te responder, não. Porque mas deve ser uma coisa assim. Você já tinha o Petropolitano Futebol Clube, que se ligava a Petrópolis e a cidade de Pedro, né? Petrópolis. Certo. E aí, como na cidade de Pedro você estava rodeado de montanhas, de serras, fizeram o Serrano Futebol Clube. Legal. Por que foram escolhidas as cores azul e branco, você sabe? Eu tenho para mim a impressão que isso aí foi em função de uma coisa que existe na Igreja Católica, que você sabe que Maria, Nossa Senhora, ela sempre é colocada com azul e branco, né? Isso. E como havia um padre que era o responsável pela criação do Serrano lá atrás, azul e branco era a cor que... também talvez pela própria bandeira do município também, Não, né? Acredito que não. Foi muito mais pelo aspecto religioso mesmo. Não tenha dúvida. Legal. Quem foi o primeiro presidente do Serrano? Essa é uma pergunta muito boa, hein? Quem terá sido o primeiro presidente? Não sei. Não. São 100 anos, né? Pois é. O Serrano foi o primeiro clube campeão da cidade, mas alcançou gloriosos resultados, né? Sim. Que resultados foram esses, assim, que nós podemos mais destacar? Porque ele também não era só um time de futebol. Era também um destaque em outras modalidades, né? Perfeito. Quais eram as outras modalidades que existiam? Ele teve um período em que hockey, você tinha o hóquei sobre patins e você tinha vôlei. Também... Não, voleibol nem tanto, mas tinha também o atletismo. Então você tinha, nas competições atléticas, havia sempre uma grande rivalidade entre Petropolitano e Serrano. Um negócio interessante. Uma coisa sadia, né? Mas era uma rivalidade sadia. Né? Mas, de qualquer maneira, para mim, os grandes resultados do Serrano, vou até tocar num assunto que fere muita gente, né? Mas eu me lembro da vitória do Serrano contra o Flamengo. Isso é horrível, né? Eu não gosto nem de ouvir falar nisso. Foi 1-0, né? E nesse jogo de 1-0 aconteceu um fato interessante. O sempre que marcou o gol, ele era reserva do reserva. Ele entrou porque teve que julgar porque os titulares estavam machucados. Então ele acabou fazendo o gol e ele virou, inclusive, uma lenda uma história dentro do clube. A Napolina. A Napolina. Danado, tirou o tetra do meu Flamengo. Exatamente, isso que eu ia falar. Mas olha a importância dessa vitória do Serrano. Não é pelo tetra que o Flamengo perdeu, não. O Flamengo perdeu o jogo, mas depois ele viajou e ganhou do Liverpool, se eu não me engano, no Campeonato Mundial. Ele foi campeão mundial. O Flamengo é campeão mundial de clubes. Isso. Naquele mesmo ano, 81, compreendeu? 80. E foi jogar, parece que no Japão, né? Até o Nunes ganhou um carro, aí depois tinha que rachar o carro com a pessoa que jogou, a pessoa ficou na bronca com ele. Tem uma jogada dessa, né? Mas é isso. Então, eu acho que o principal resultado terá sido esse. Agora, tem um outro resultado negativo que eu acho que a gente pode falar. Por incrível que pareça, enquanto o Serrano participou da primeira divisão de futebol profissional do estado do Rio, nunca venceu ao Fluminense Futebol Clube. Nem em casa nem fora.
O Fluminense do Rio, porque o de Niterói ele venceu. Não, do Rio. E o mais interessante é que teve um momento que havia um jogo Serrano e Fluminense no estádio Atílio Marotti. O goleiro do Serrano era o Acácio. E olha, por incrível que pareça, 3 chutes de longe e o Acácio comeu os 3. Eu não sei se era o sol que estava atrapalhando. Eu sei que ele comeu as bolas. Mas o do Flamengo ele não comeu, não, tá mas do Flamengo mas o Flamengo tem uma explicação. Ó, pegaram o nevoeiro também danado aqui. Havia um aqui, lateral né? direito chamado Leandro no Flamengo. E o lateral esquerdo chamado Júnior Capacete. Né? O que fez o treinador, que era do Serrano? Pegou no Humberto Chapéu, que era lateral esquerdo, e botou de ponta direita para marcar o Júnior, para ele não deixar ele subir. E o lado de lá ficou meio à vontade. Só que o Leandro, quando ele chegava na altura da intermediária do Serrano, tinha um lateral esquerdo que era ruim, mal com pica-pau, o cara batia mesmo. E ele, para se livrar das caneladas, ele jogava a bola para dentro da área. Então você tinha o alemão Eurico Souza, que eram 2 zagueiros, e você tinha o Acácio, que era goleiro. Dependendo da jogada, o Acácio dizia assim, é minha, ia lá em cima, parava a bola. E o Nunes ficou doido, que ele ficou entre os 2 zagueiros, e ele passou o jogo todo vendo o jogo, ele não pôde jogar. Né? É isso. Por isso é que aquele 1-0 foi muito importante. Mas foi no futebol que o Serrano fez o profissionalismo, né, o Fernando? Perfeito. A partir de quando? 1977, se eu não me engano. Certo. Foi por aí, sim. 77. A partir daí, o futebol do Serrano se tornou um futebol profissional. Exatamente. O Serrano foi o responsável pela criação também da antiga, hoje mudou de nome, né? Antigamente era a Liga Petropolitana de Esportes, né? Agora é LPD. LPD, Liga Petropolitana de Desporto. Isto. Né? Quando ele, então, foi campeão, né? Perfeito. Quer dizer, o Serrano... Isso na época do amadorismo. Pois é. Quer dizer, mas desde aí a gente já vê a proeminência do Serrano, né? No destaque no futebol, fundando uma liga petropolitana ou não? Não, deixa eu só contar uma história interessante. Conta. A Liga Petropolitana de Desportos, ela foi criada com Petropolitano, Serrano, Magnolia, não sei quem e tal. Muito bem, isso é uma conversa. Agora, quando o Serrano entrou para o profissionalismo, nós não podemos esquecer de uma coisa. A Ponte Costa e Silva, que une Rio de Janeiro e Niterói, acabou gerando uma proximidade tal que foi feita a junção dos 2 estados. Isso. O estado da Guanabara com o estado do Rio. E fundou-se, então, o novo estado do Rio de Janeiro. Muito bem. E aí, o doutor Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da Federação Metropolitana de Futebol do Rio, né, começou a correr um périplo assim, pelas cidades do interior, onde já havia, é preciso deixar claro isso, em Campos e em Niterói, já se julgava um futebol profissional. E marrom, mas se julgava. Então, ele conseguiu depois o apoio de Volta Redonda, Campos com 2 clubes, Volta Redonda, Friburgo com a Friburguense, e aí veio a Petrópolis. E o primeiro clube que foi consultado para ser o representante da cidade, até pelo nome, né? Petropolitano. Então, eles foram ao Petropolitano, só que o Conselho Deliberativo do Petrô, capitaneado pelo presidente na época, que era o Zé Bozino, certo. Eles não aceitaram a ideia de transformar o clube em futebol profissional. Muito bem. Então, teve que ir uma segunda opção, e a segunda opção foi o Serrano. E aí o Serrano analisou aquilo com uma certa tranquilidade e acabou numa reunião da qual eu, inclusive, participei, né, do Conselho Deliberativo. Nós, então, naquela época, optamos pela inclusão do Serrano no futebol profissional. E assim entrou o Serrano no futebol profissional, na 1ª divisão. Tanto que, na época do doutor Guerra, que era o presidente do clube, o Serrano conseguiu uma coisa inédita. Ele foi levado, pela colocação dele no campeonato estadual, ele foi levado à condição de jogar a Taça de Prata. Olha só. Jogou. Então você tinha a Taça de Ouro, a Taça de Prata e a Taça de Bronze. Só que a de Bronze foi jogada num ano só. E o único campeão da Taça de Bronze é o Olaria. Né? E o Serrano, então, eu me lembro que ele jogou em Limeira, jogou em Curitiba, foi jogar nesses lugares. Né? Não se deu bem porque era uma coisa muito dispendiosa, mas de qualquer maneira participou da competição
Taça de Prata, que equivale hoje à Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Em 1920 aconteceu um fato importante que tornou o Serrano conhecido em todo o Brasil. Parece que ele ganhou do Fluminense de Niterói, né? Porque antes da divisão tinha o Fluminense do Rio de Janeiro e o Fluminense de Niterói. E o Serrano teria ganho do Fluminense de Niterói e se tornado campeão, então, naquela época. O Serrano participou, às vezes, né? Não efetivamente todo ano, mas vez por outra, o Serrano participava de algumas competições ligadas ao futebol do Estado, mas não seria o futebol profissional ainda não. Não, ainda não. Em 1925, olha só, hein? Você foi a história de quem era esse livro, hein? Alcindo Gomes? Roberto Gomes. Alcindo Roberto Gomes, puxa vida. O Alcindo diz que o Serrano ganhou de 4-0 do Fluminense de Niterói e foi campeão fluminense de futebol em 1925. Quer dizer, quantas glórias, desde esta época, o Serrano tinha 25 anos. Glórias, não tem vem acumulando glórias, né? Que até o time de basquete do Serrano também foi campeão. Também. Quer dizer, então, o Serrano não era um time só que teria destaque no futebol. É que o futebol o projetou naturalmente, né? Para que pudesse chegar a um destaque dentro do nosso país. Porque o futebol, ele acaba sendo o carro-chefe de toda qualquer a competição. Clube. Entendo? E é o carro-chefe de qualquer clube. Sobretudo quando o clube disputa futebol profissional. Exato. Né? Então é isso aí, não resta a menor dúvida. Muito bem. Como surgiu o título de o mais querido da cidade? Isso é interessante, né? Não sei se você teve condição mas o nosso querido Paulo Guerra Peixe, ele contava essa história também no Diário de Petrópolis, se eu não me engano, quando ele disse que houve uma consulta popular via jornal, né, para saber qual dos dois seria, qual clube seria o mais querido. Então o Serrano disparadamente ganhou. O mais querido da cidade era o Serrano. E aí tem um detalhe a ser colocado aqui, que eu acho que a história pode até não contemplar. Mas a verdade é a seguinte: você tinha o Petropolitano Futebol Clube, que era o clube da elite. A verdade é essa, né? Você tinha, por exemplo, o Poder Judiciário Petropolitano, juízes e escrivães e não sei o quê. A maioria, disparadamente, era torcedora e filiados como associados ao Petrô. Enquanto que você tinha a burguesia petropolitana, né? Comerciantes, gerentes de loja e funcionários públicos menos categorizados, que eram serranistas. Então, por isso é que aconteceu, que o mais querido da cidade acabou sendo Serrano pela quantidade de apoio que ele tinha. Esses fatos são pitorescos, são engraçados, são divertidos, e a nossa população não tem conhecimento, né, de por que às vezes aparecem os nomes, aparecem os destaques, aparecem as coisas dentro dos fatos. Em 45, o Serrano novamente foi campeão fluminense em cima do Goitacás, rapaz. Tu veja só, rapaz. Campos dos Goitacazes contra o Goitacás. E jogou já naquela época no estádio Ari de Oliveira e Souza, que é um estádio muito bonito, que é o estádio do Goita. Agora, tem uma coisa que é importante. O Goitacás tem a mesma, a camisa e a bandeira é exatamente como a do Serrano, azul e branco, né? Então, lá o Serrano que é o azulão, nosso azulão. E lá eles jogaram, o Serrano jogou de branco. E aqui eles tiveram que jogar de branco. De branco. Aí o Serrano conseguiu naquela oportunidade levar de vencida e ter uma boa participação nisso aí. Certo. Vamos fazer um intervalozinho aí? Ótimo. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes, estamos aqui de volta com o nosso programa Nós Servimos, entrevistando hoje Fernando Ferreira, empresário, advogado, jornalista, todos os escritor, o homem
Apresentador de TV. É apresentador de TV, pois é, diretor da TV, ele é tudo, né? Fernando é o máximo. Fernando, nós estamos falando sobre o Serrano Futebol Clube, o mais querido da cidade, um clube que nos traz tantas recordações, meu Deus. Eu me lembro, Fernando, da minha época de juventude, que eu subia a Marechal Deodoro, subia a Aureliano Coutinho, ia nos bailes ali do Serrano, que bailes maravilhosos, meu Deus do céu. Carnaval lá, inclusive. Carnaval eu fui muito lá no próprio ginásio, com camarotes ali montados. Era muito gostoso, era uma delícia se participar. A gente tem saudades dessa cidade, desse Petrópolis que mas hoje... tem um detalhe, Paulo. O baile de gala da prefeitura, né? Era uma coisa tão bonita. Mas tem um detalhe, Paulo. Puxa vida, se você observar hoje, por alguma razão que eu pessoalmente ainda não consegui detectar, a verdade é essa. O Petropolitano, o Serrano, o Magnólia, o Cascatinha, o Palmeira, eles tinham uma convivência social. Eles, por exemplo, havia o baile da primavera, que a maioria dos clubes fazia o seu baile da primavera. Certo. Depois também tinha o baile, depois do baile da primavera, tinha outros bailes e tal. Esse baile das flores, não sei o quê e tal, muito bem. Só que de repente, não mais que de repente, eu não sei se foi por causa da televisão, alguma coisa assim, a frequência foi sendo reduzida a chegar ao ponto zero. Então hoje, você vê o seguinte, qual é o clube que mantém uma convivência social? Esquece, não, vai vir aí o grupo musical não sei o quê, isso é outra conversa. Quero saber a convivência social, não tem em que você mais. vai dizer assim, todo último sábado do mês vai ter um baile assim, para o quadro social. Isso não existe mais. Não tem mais. Até porque o quadro social sumiu. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. É triste, né? A gente vê a degradação, assim, de um tempo que foi muito, mas muito bom mesmo. Em que a nossa juventude frequentava os clubes, quer dizer, ao invés de nós estarmos dedicando aí a besteiras, nós estamos dedicando ao esporte, ou à música, ou à convivência social, né? Era diferente. É verdade. Bom, Fernando, quando foi fundado o Estado Atílio Marotti, por que ele recebeu esse nome de Atílio Marotti, hein? Essa história é interessante e triste. Atílio Marotti era presidente do Serrano Futebol Clube. Numa época em que o Serrano conseguiu sair lá do Matadouro, onde hoje é o bairro Atílio Marotti, lá na Barão do Rio Branco, ele trocou todo aquele terreno que ele tinha lá, que tinha que fazer uma demolição de terra enorme, e veio para cá. Só que onde hoje é o estádio Atílio Marotti, era um vale. Então tiraram um morro e colocaram esse morro ali para poder criar o campo e tal. E ali não havia rua, não havia nada. Aquela rua Madre Francisca Pia, ela foi montada depois do Serrano. O Serrano, inclusive, cedeu à prefeitura boa parte dos seus prazos de terra para passar a rua ali, até chegar lá em cima no que eles chamam lá de quarteirão pequeno. Então, o que aconteceu? O Atílio Marotti, ele era presidente do clube, ele foi a Niterói, e naquela época não havia nem a estrada de contorno da Guanabara, não. Você tinha que ir a Niterói, descendo pela Avenida Brasil, pegando uma barca, saltando lá em Niterói para ir aos Palácios do Ingá, que era o governador. Muito bem. Na volta, naquela época não havia viaduto na Avenida Brasil nem nada. Então os carros cruzavam, né? Parava assim para cruzar. Numa dessas cruzadas aí, eu não sei, ou o carro perdeu o freio, ou ele foi abalroado. Eu sei que morreu ele e morreu a esposa dele. E eles voltavam de Niterói com a notícia alvissareira de que o governador havia oferecido todo o material, sobretudo a ferragem, que era muito cara, para que fosse construída a arquibancada social. Não é a outra não, a grandona não. Certo. A arquibancada social. E aquela ida acabou causando a morte do presidente. E é por essa razão que hoje, desde aquela época, em 7 de setembro de 1950, quando foi inaugurado o Estádio Atílio Marotti, muito em homenagem muito a esse justo, presidente. uma homenagem mais do que justa, né? Porque, afinal de contas... Inclusive, há pouco tempo, o prefeito Rubens Bom Tempo baixou um decreto dizendo que a prefeitura estaria interessada em
em desapropriar o imóvel para evitar, inclusive, certas coisas que estavam acontecendo e que estaria, então, na condição de próprio municipal. E eu até achei interessante, assim, Estádio Municipal de Petrópolis, Atílio Marotti. Você sabe? Certo, o perfeito. nome de quem criou, né? Perfeito. Mas, infelizmente, o prefeito... Como o Maracanã também tem um nome. Mário Filho. Estádio o jornalista Municipal, mas tem, é Mário Filho, né? Mas então tem um detalhe interessante. Depois disso aconteceu aquela tragédia lá que juntou Friburgo, Teresópolis com Petrópolis, que morreram 900 e tantas pessoas, lembra? Certo. Então, aquilo deu uma esfriada, porque teve que trabalhar todo aquele trabalho lá de Cuiabá. Só que até hoje, ao que me parece, as promessas provindas da União Federal ficaram na Estado, promessa. Ficaram na promessa. Eu tenho me debatido tanto quanto isto, tenho falado tanto aqui agora, na tem um negócio rádio pior, então, isso. se você me permitir, Paulo, que o pior dessa história toda é o que está acontecendo agora na saúde. Por que eu digo isso? Porque na saúde, pô, aconteceu um fato terrível, no meu entender, terrível. Qual é o fato terrível? Simplesmente, na saúde, o governo federal repassou ao governo do Estado o dinheiro da saúde, cujo dinheiro tinha que ser dividido entre o Estado e os municípios. E o nosso querido Pezão, e antes o Sérgio Cabral, né, cujo Pezão era vice do artista aí, eles simplesmente não fizeram o encaminhamento desse dinheiro para os municípios. Tanto que agora eu li uma notícia na Tribuna, de anteontem, se não me engano, em que a prefeitura vai entrar na justiça contra o Estado, cobrando 30 milhões de reais. Mas tem mais é que cobrar mesmo. Tem mais é que cobrar. Agora, isso aí, eu digo assim, pois é, que coisa engraçada. O cara, sabendo, nós não sabíamos de nada disso. Agora, a verdade vem à tona. Mas agora Inês é morta, que o cara já é governador. Pois e é. agora, como é que faz? Pois é. Desculpe. Não, mas tudo bem. Mas é isso mesmo. Existem coisas que a gente fica muito revoltado. Nós do Lions fazemos parte da Frente Pro Petrópolis. Fazem muito bem. E lá nós estamos sempre cobrando das nossas autoridades esse problema lá do Vale do Cuiabá. Porque eu acho isso um verdadeiro absurdo. Afinal de contas, foi 2011. Nós estamos em 2016. São 5 anos. E as pessoas continuam sem casa, continuam esperando resolver o problema. Se eu não me engano, amanhã... Isso amanhã realmente é um absurdo. Amanhã é domingo, dia 9, né? 9. Então, me parece que amanhã no O Globo sai uma matéria sobre o que aconteceu... Não, dia 9 é hoje. Então é 10. Não, 10... Não, 10 é segunda-feira, não? Não, segunda-feira é dia 11. Então é amanhã, dia 10. Sai uma matéria mostrando nesses 5 anos que entre o desastre e os dias atuais, o que foi feito. Inclusive, tem muita gente que até hoje recebe o aluguel social. Exatamente. E agora, por quê? Porque era aluguel social para 1 ano. Já são 5 anos. É brincadeira. Não é? Realmente, a gente... Vamos voltar ao nosso Serrano, né? René Simões chegou a ser técnico do Serrano? Não, René Simões, logo nos primeiros instantes do futebol profissional, o René veio ainda novinho para ser preparador físico. Então ele começou a caminhada dele como preparador físico, já que ele já tinha o curso, né? De preparador. Então ele começou ali. E dali ele foi evoluindo e foi até chegar à seleção da Jamaica. Pois quer dizer, o Serrano despontando para o mundo, né? Mas se você olhar direitinho, nós tivemos um jogo no Maracanã que reuniu o Bangu Atlético Clube versus o Coritiba. Então você tinha no Coritiba um centroavante chamado Índio, que acabara de deixar o Serrano, 1 ou 2 anos antes, tinha deixado o Serrano para ir para o Coritiba, porque ele tinha passe livre e foi embora. E do lado de cá você tinha um garoto chamado Israel, que era cabeça de área. E numa época em que o Serrano tinha um meio campo assim, Israel, Wellington e Moreno, que era uma coisa que, inclusive, a Crônica Esportiva do Rio respeitava muito, dizendo que os 3 se entendiam muito bem, e é por isso, dali, o sucesso do Serrano. Realmente, Moreno era muito bom de bola, o Wellington também, e o Israel, que nem por isso era um centro muito grande, né? Mas era muito bom no passe, no colocar jogador na cara do gol, uma coisa assim, entendeu? Quais os grandes nomes que passaram pelo Serrano no futebol, Fernando? Bom, da época do futebol profissional... Tirando a Napolina, hein? Eu não quero ouvir falar desse cara. A Napolina foi um fato, foi um rio que passou em nossa vida. Pronto. Você tem grandes nomes, né? O Acácio como goleiro,
né? Você tinha uma zaga espetacular, Alemão e Eurico Souza, só que o Alemão, coitado, ele sofreu um acidente e morreu nesse acidente, né? Você tinha o Alemão e o Eurico Souza. Israel, Wellington e Moreno, que também era uma coisa sensacional. E na frente tinha dois sujeitos, um que era o Luiz Carlos e o outro era o ponto esquerda. Chutava muito, cara. Então eu me lembro de um dia em São Januário, jogando América e Serrano. Aí o América fez 1-0, o Serrano não tomou conhecimento, gol do América lá de 3-1. Puxa, e o Luiz Carlos e esse ponto esquerda, que pena que eu esqueci o nome dele agora, foram pessoas sensacionais. E agora, também nós tivemos depois, já em 92, quando o Serrano foi campeão da segundona, primeira vez que foi campeão, né? Então nós tivemos lá, nem tantos só jogadores, mas tivemos o Neto como treinador, o Godero, que muita gente conhece, né? Também nós tivemos o Guerra Peixe, que era diretor, trabalhava no futebol, e tínhamos também os jogadores em si, né? Uma pleia de muito bom de jogadores. E tivemos Pitita, de uma outra época, entendeu? Jogadores que se destacaram dentro do clube. Infelizmente, o clube não conseguiu... Pois é, vamos começar agora aí a falar algumas coisinhas aí. Oba! Por que houve um declínio tão grande no Serrano Futebol Clube, o Fernando? Eu não consigo entender um clube que chegou ao estágio que o Serrano chegou e de repente desapareceu. Parece que acabou no passe de mágica. Virou fumaça. O que houve com o Serrano? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. No momento em que o Serrano partiu para a segunda divisão, isso em 81, né, o Serrano tentou várias vezes alcançar de novo a primeira divisão. E há um aspecto interessante. Se você olhar Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, dificilmente esses 4 clubes não recebem o apoio da televisão que transmite seus jogos e dificilmente você vai deixar de ver na camisa deles impresso um patrocinador. Tem sempre patrocinador. Lógico que tem que ter. Aí você vem para Petrópolis e você descobre uma coisa que isso me foi dito uma vez por um ex-serranista já falecido, que era o Geraldo Siqueira. E o Geraldo era dono da Globo Luger, não sei o que era, negócio de extintores de incêndio, ele e o irmão dele, o Luiz Siqueira. Então, ele dizia o seguinte, que por incrível que pareça, o comércio petropolitano, a pouco e pouco, estava sendo deixado de lado pelos petropolitanos. Estavam assumindo esse comércio pessoas que vieram da Ásia, japoneses, chineses, coreanos. E isso é uma verdade. Se você olhar no comércio de hoje aqui, você vai ver que petropolitano mesmo, eu me lembro assim, por exemplo, Relojoaria Ângelo, de dois, nem sei se eles são petropolitanos, mas estão ali há mais de 50 anos. Certo. Aí você tinha o De Carolis, você tinha a Gelli, tinha Casanova, Copacabana. Isso, acabou tudo. Acabou tudo. Isso acabou interferindo pelo seguinte, não havendo televisão e não havendo a cota de televisão e não havendo quem patrocinasse, você vê, por exemplo, houve um instante em que a Unimed patrocinava o Serrano, tanto estava escrito na camisa Unimed. Bom, só tem um detalhe, foi muito importante a ajuda da Unimed, porque a Unimed fez o seguinte, ela fez um contrato com o Serrano, em que ela dava todo o apoio médico cirúrgico aos jogadores. Tanto que eu me lembro de um jogador chamado Quinha, que ele jogando Serrano em Mesquita, lá no estádio do Mesquita, lá em Mesquita, né? Foi isso, O que aconteceu? Ele teve uma lesão completa de joelho. Negócio de anterior, posterior, cruzado, não sei o que, acabou o joelho do cara. E graças ao doutor Pedro Labronice e ao doutor Rogério, que trabalhavam junto, né? Eles reconstruíram o joelho do Quinha. E eu te digo uma coisa que eu fiquei bobo de ver, é o seguinte, depois que ele passou aquele período de 6 meses sem poder fazer nada, ele começou a jogar, ainda pensei, agora vai inchar o joelho, né? Porque era um negócio, olha, ele depois que ele deixou de ser profissional, cansou de fazer pelada, jogou no Boa Esperança, jogou no Lajinha, nunca no Correias, nunca mais teve problema naquele joelho. Quer dizer, até isso a gente tem que dizer à Unimed sobre esse aspecto,
com o Serrano foi foi legal, muito, né? Porque eu não sei se o Serrano... Marcou o gol, né? Não, eu não sei se o Serrano naquela época teria chance de pagar uma cirurgia daquele tamanho, né? Era meio complicado. Então, o que falta ao Serrano é exatamente isso, é o interesse. Por exemplo, você tem hoje grandes empresas de Petrópolis. A Itaipava, eu vou falar aqui, não tem problema. Não tem problema. A Itaipava é uma empresa que é nacional a essa altura. Exatamente. Você vê nesses campos aí que a gente está vendo aí o campeonato, a Copinha, que eles chamam de Copinha, que é a Copa de São Paulo, que acaba no dia 25 agora, que é o dia da fundação de São Paulo. Em todos os estádios que estão acontecendo as transmissões de televisão, você vê 3, 4, 5, 6 placas da Itaipava. Só que a Itaipava não quer patrocinar o Serrano, embora devesse patrocinar, porque o Serrano é de Petrópolis. Exatamente. Mas, exatamente. Paciência. É triste, né? É muito triste, né? Aí eu digo assim para você teria a Itaipava, você tem a GE Selma, que são grandes empresas. Empresas de Petrópolis, Você né? tem Empresas tradicionais. de óculos lá da hoje é a Calvais, né? Cadê? Né? Que era a Sola Brasil. Mas são pessoas que não são daqui. Pois então, esse é o grande problema. Não tem raízes com a cidade, né? Falta o amor. Esse era, não sei se é só isso também, né? A LPD também não ajudou o Serrano a manter-se na elite do futebol fluminense, né? Não, porque a LPD tem um outro, veja bem, é uma organização eclética, ela tanto fala de futebol como de futsal, como, enfim, de basquete. Todos os esportes, Então, mas ela está limitada ao esporte amador. Né? Então não tem nenhum interesse no profissionalismo, né? Não. Porque senão ela teria, veja bem, você só tem em Petrópolis 2 clubes de futebol profissional. Você tem o Serrano e você tem o Imperial, que é um clube empresa, que parece que esse ano de 2016 vai disputar o campeonato da 3ª divisão. Poxa vida, pelo menos leva o nome da cidade, o Imperial. Agora, eu não sei se vai realmente disputar. Eu realmente não sei dizer. Mas a prefeitura não dá um incentivo, nada. Que bom que você falou nisso. Eu não queria tocar nesse assunto, não, já que você tocou. Não, você vai me dar que tocar nos assuntos, tem que catucar as feridas aqui, porque não é possível, aqui. Né? Veja bem, em 1988, você teve uma coisa chamada a nova Constituição da República Federativa do Brasil. É esta que tem vigor aí. Essa aí. Em 1989... Por causa da de 88, os estados no Brasil inteiro tiveram que fazer a sua Constituição estadual, lógico. Baseada na federal. Lógico. Muito bem. E em 1990, cada município teve que fazer a sua lei orgânica. Não teve nome de Constituição. Era a lei orgânica do município, que rege o município. Petrópolis não fugiu à regra. É a nossa Constituição, lógico. E naquela época foi uma coisa muito bonita, que cada vereador tinha lá, participava de uma comissão, você tinha a mesa dirigente daquilo, que era capitaneada pelo Barenco. Muito bem. Então, nessa brincadeira toda, foi feita a nossa lei orgânica. Só que na nossa lei orgânica aconteceu um fato que eu posso até cometer uma imprudência séria aqui, mas vou cometer. Que diz assim... os vereadores da época eram 21, não eram 15 não, né? 21. Então, você tinha vereadores ali ligados, clubisticamente falando, a vários clubes da cidade. Você tinha, por exemplo, o Dr. Marco Antônio Moreirão, que era ex-vice-presidente do Serrano e era vereador. E, como tal, todo mundo tinha no Moreirão aquele cidadão ligado ao Serrano. Certo. O que não era menos verdade é que você tinha pessoas, vereadores, ligados ao Petropolitano, ligados ao Magnólia, ligados ao Correias, né? Então é por aí. Então, na hora do arrebento... Se não me engano, até era o Milton... Aonde? No Correias. Esqueci. Milton qualquer coisa, não me lembro agora. Eu esqueci o nome dele agora. Mas não importa. O mais importante disso aí é que você tinha esses vereadores que diziam assim, o único clube de futebol profissional era o Serrano, naquela época, né? Exato. Então, por que eu vou botar azeitona na empada dos outros? Então, cada vereador que não tinha nada a ver com o Serrano, resolveram brecar a história, porque, engraçadamente, a única lei orgânica que proíbe o futebol profissional
é a lei orgânica de Petrópolis. Mas que absurdo o troço desse. Mas o pior não é isso, não. Mexeram várias vezes na lei. Várias vezes. Só que, no fim, a última novidade é essa. Que você pode ter o esporte profissional. Só que o dinheiro que você arrecada do esporte profissional tem que ser aplicado no esporte amador. Aí é brincadeira. Ué, e como é que fica o esporte profissional? Essa é a pergunta que se impõe. Vai dizer isso aos 15 vereadores que estão aí hoje aí, que a gente fala e eles, sabe, fazem mas mercado. Isso não é possível, isso mas é tá um lá, absurdo. para quem quiser ver, tá lá na lei. Isso é um verdadeiro Isso foi absurdo. mexido, estou dizendo em função Sim. das várias mexidas. Inclusive teve um vereador, que eu faço questão de dizer aqui, que foi o Wilson Silva Júnior. Certo. Enquanto vereador, ele tentou mudar isso aí. Sofreu uma pressão imensa, mas enorme. Porque os vereadores, eles entendem assim, por que eu vou privilegiar o serrano em detrimento dos outros? Mas aí não se trata de privilegiar, isso é uma ignorância toda a vida. Eu vou dizer por quê. Isso. Porque o esporte profissional hoje, ele é chamado de esporte de alto rendimento. Então, em Petrópolis, nós temos um clube de futsal, que é o PEC, Petrópolis Esporte Clube. Uhum. Então, esse clube era um clube de alto rendimento, né? Já profissionalizado praticamente, os jogadores tinham um contrato com o clube anual, pô, muito bem. E esse clube simplesmente também entrou na mesma área do Serrano e do Imperial, que ninguém pode ter dinheiro da prefeitura. Acho que é E eu fico até pensando assim, quando você pega o orçamento do município, né, em que você pega o nosso festejado secretário de esportes, o Renato Frechella, que fala que vai ajudar as comunidades, eu digo, peraí, comunidade por quê? O esporte é uma coisa, comunidade é outra. Comunidade, você vai lá para o crack. Meu vereador. Não é vereador. Mas já foi, né? Mas secretário de esporte. Ele, inclusive, antes de ser vereador, ele foi treinador do Serrano profissional. Pois é. Mas, infelizmente, é isso aí. Vamos mudar esse negócio. Nós não podemos ficar assim. Eu acho um absurdo. Quando vejo o friburguense, destaque que o friburguense cria para a cidade de Friburgo, o Goitacás para a cidade de Campos. O americano também. O americano também. Lá tem 2 times, não, né? 3. Você está esquecendo do Rio Branco. O Rio Branco, São 3. Exatamente. O Macaé. Macaé hoje é uma cidade totalmente profissionalizada em esportes, né? Mas eles dizem que é por causa do royalty do petróleo, né? Mas não importa. Não interessa se é royalty, mas no royalty do petróleo não. Agora, eu acho também que aqui em Petrópolis a população tinha que se unir em torno do Serrano. Não é possível a gente deixar o Serrano morrer assim. Um patrimônio que o Serrano tem, aquele estádio tão bonito. Poxa. Que, aliás, devia ter sido o estádio municipal da cidade, que eu acho um absurdo não ter sido o Serrano. Porque é onde nós temos toda a infraestrutura para locomoção, para tudo, para estacionamento, para uma série de coisas, sobe pelo quarteirão Ingelheim, desce pela Mosela, não tem problema nenhum. E aqui em Petrópolis precisamos mudar determinadas mentalidades. Essa é uma das coisas que precisa ser mudada. Eu fico até feliz de ouvir você falar isso. Não, mas é verdade. Essa é uma luta que eu venho durante muitos anos lutando por isso. Esse estádio tinha que ser municipalizado, devia de ser o estádio oficial da cidade, estádio municipal Atílio Marotti. Estádio Municipal de Petrópolis, Atílio Marotti, exatamente, tinha que ser. Mas isso o prefeito Rubens Bom Tempo iniciou. Só que ele iniciou e levou Mas o que eu me debato com os políticos petropolitanos é que eles têm iniciativa. Agora, acabativa não tem nenhum. Não tem nenhum termina as coisas. Começa, mas não terminam nada. É verdade. Né? Mas vamos ver, né? De repente, quem sabe aí o Rubens ainda salva o Serrano aí da gente, né? No meu entender, ele tem a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque ele já fez o primeiro decreto manifestando a intenção de desapropriar. Uhum. Bom, então ele agora tem que fazer a desapropriação. E para a prefeitura, no meu entendimento, seria até importante, porque hoje o Serrano tem uma dívida de IPTU muito grande com a prefeitura. Embora a mim me pareça que uma parte daquela dívida ela foi quitada num convênio feito pela prefeitura com os clubes da cidade. Certo. Como? Você tinha que pagar o IPTU, e o IPTU é um negócio meio brabo, porque é de acordo com a testada do terreno, né? Exato. Então aquilo é caro para dedéu, mas não importa. Aí foi feito o seguinte, se os clubes entrarem para permitirem que as escolas municipais utilizem seus espaços esportivos, né? Então você libera o IPTU, zero o IPTU,
mediante essa situação do convênio. Certo. Né? Só que tem uma coisa, as escolas usam, mas fica o dito pelo não dito, que até ontem ninguém resolveu essa parada e infelizmente está lá para quem quiser ver. O Serrano deve, o Petropolitano deve, todo mundo deve. E o convênio existe, pelo menos existiu. Não sei porque que ele parou. Meu prefeito, vamos ver aí, prefeito. De repente, quem sabe, toca para frente esse negócio aí, Não é né? verdade? Em 2011, houve uma tentativa de fazer o Serrano se erguesse novamente. Por que não deu certo? Em 2011? Bom, em 2011, nós temos aí aquela dificuldade, porque aconteceu um fato interessante. Interessante não, uma tragédia, né? Que foi a tragédia que envolveu, digamos assim, Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, naquela cheia de 2011, né? Agora, em 2011, se eu não me engano, havia em Petrópolis um grupo de empresários que estavam usando o nome do Serrano, né? Porque o Serrano é que é o filiado à federação. Então as pessoas entram lá na condição de empresários e usam o nome, e os contratos dos jogadores são celebrados e assinados em nome do Serrano. Só que de repente os caras vão embora e a dívida fica, né? Tem que pagar o fundo de garantia, que não pagaram, tem que pagar o imposto de renda na fonte, que não pagaram, e vai por aí. Um patrimônio como o do Serrano não pode ser abandonado. Um estádio com capacidade de 15 mil pessoas não é um estádiozinho qualquer. Né? Talvez dissesse que hoje, Paulo, não caibam 15 mil, porque a prefeitura, o Serrano recebeu do antigo estádio do Maracanã cadeiras. As cadeiras, né? São 5 mil cadeiras, um negócio qualquer assim. E essas cadeiras precisam, desde quando chegaram até os dias atuais, elas não foram instaladas. Muito bem, tem que instalar. Essa instalação vai fazer com que o estádio tenha uma redução de capacidade. Mas não importa. Mas não importa. Vai dar 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, é um estádio bom. E tem mais. Existe ali toda uma possibilidade atrás do gol. Não é o gol do estacionamento, no outro gol. Você pode perfeitamente fazer ali um complemento de arquibancada, pegando da Monumental e vindo no sentido da Social. Você bota ali mais 5 mil pessoas com muita facilidade. Né? Aí você vai dizer assim, mas e as cadeiras? Não precisa. Você vai, por exemplo, você vai ver isso na Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Tem um pedaço da arena que não tem cadeira. Sabe por quê? Porque os torcedores pediram para não botar cadeira. Porque quando o Grêmio faz gol, eles descem aquele troço, e voltam. Então, isso é a vontade do torcedor que ajuda a bancar isso tudo. Pois é, e eu me lembro, os jogos tinha público, né, claro Fernando? Tinha público, né? O Metropolitano comparecia para ver, né? É verdade. Porque você vê no estado do Rio, um Flamengo e Serrano, um Fluminense e Serrano, um Vasco e Serrano, Botafogo e Serrano. Poxa, qualquer um vai querer ir lá ver, assistir o jogo, né? Eu me lembro, por exemplo, Paulo, eu sou Vasco, todo mundo sabe que eu sou vascaíno. Então, o dia que você tinha que ter um defeito grave, né? O dia que o Anapolina fez aquele gol maravilhoso, né? Pô, vocês vibraram, foi a glória, né? Coitado do meu Flamengo. Que nós nunca conseguimos vibrar. Mas contra o Botafogo e o Vasco também. Porque o Vasco perdeu, o Botafogo também. Então é fácil pra gente. Pois é. Essa aqui é a verdade, Paulo. Vamos para o nosso jogo rápido aí, porque estamos chegando na hora. Jogo rápido. Vamos lá. Joseph Blatter. Ex-presidente da FIFA e tomara que não volte nunca mais. Michel Platini. Idem como acima. João Avelange. Isso aí tem uma história interessante. Porque ele passou durante um longo tempo como a grande figura do esporte brasileiro, sobretudo do futebol. E ele fez muita coisa importante. Só que lá pelas tantas, não sei por que razão, ele acabou sendo envolvido naquelas tratativas horrorosas da FIFA. Infelizmente. Ricardo Teixeira. Pior genro dele. Aí já viu, né? José Maria Marim. Nossa Senhora, que coisa de louco. Essas perguntas são terríveis, né? Porque você ainda vai fazer uma outra, além de Zé Maria Marim. Marco Polo Del Nero. Eu sabia que você não ia deixar o Marco Polo de fora. Que é terrível também, né? Agora você vê, significa o quê? Corrupção. Entendeu? É a degradação do futebol, então você né, tem a corrupção na área política
na área esportiva e tomara que não exista corrupção e outras coisas, né? Então vamos lá, FIFA. Pô, depois de Marco Paulo Deonero, José Blatter, tem um que você não botou aí, o Jerome Valk, que era o secretário, também está 9 anos impedido de tocar alguma coisa na FIFA. Que absurdo, né? A nossa CBF. Quando você fala em FIFA, você acaba alcançando Zé Maria Marim, você alcança o ex-presidente, que você acabou de falar nele aí. O Marco Polo? Não, antes. O Ricardo Teixeira. Não, antes ainda. João Avelange. Tudo isso é CBF, mas que tem uma ligação íntima com a FIFA. Então ficou aí essa esculhambação toda. A FERJ. A FERJ tem uma coisa interessante. Eu conheci pessoalmente o doutor Otávio Pinto Guimarães e também pessoalmente o Eduardo Viana. Não conheço com muita o tal de Rubens Lopes, mas o Rubens Lopes tem uma história interessante. Ele só é presidente da federação porque um belo dia o Eduardo Viana sofreu um infarto dentro da federação. E por acaso o Rubens estava lá. E o Rubens é médico. Quem salvou naquela oportunidade o Eduardo foi o Rubens. Então, quase que por um dever de gratidão dos clubes, né? Mais adiante, quando o Eduardo faleceu, então elegeram o Rubens Lopes presidente da federação. Ele, ex-presidente do conselho, ex-presidente da diretoria do Bangu. E eu acho que ele está tocando a federação, só não sei se nos mesmos moldes dos outros. Isso aí eu não sei te dizer. A nossa LPD. Dizem que nesse instante nós temos lá o Ingo Rames, que é o presidente, que é uma novidade, ele tem feito um trabalho muito bom, inclusive com relação a umas certidões que a LPD precisava, ele conseguiu tirar certidão negativa de INSS, Fundo de Garantia, que tem lá uma história lá de trás de um pessoal que foi chamado a trabalhar pelos clubes, mas em nome da federação. Isso até agora me parece que ainda não foi resolvido pela justiça. As pessoas precisam realmente saber que o clube, muitas das vezes, não podemos fazer do clube a nossa casa. Ela faz parte da nossa casa, mas ela não é a nossa casa. Exatamente, né? Exatamente. O clube é dos associados, é do grupo, clube é da cidade, é um patrimônio da cidade. Por isso eu te pergunto, o Serrano é? Da cidade? Da cidade é. Mas nesse instante, por força das várias dificuldades que ele enfrenta, ele não consegue de maneira alguma fazer-se presente nos atos da cidade. Tanto que o futebol está parado, né? Pois é uma pena. Realmente, Fernando. Mas não é só o futebol não, Paulo. Se você muita olhar coisa na o cidade. futsal, o basquete, o voleibol, está tudo parado lá. E nós já tivemos isso com grande destaque na cidade de Petrópolis. Nós já ganhamos o nosso futsal, então, nossa, quantas glórias já nos trouxe, né? Já nos deu aí vários troféus, vários campeonatos. Petrópolis já foi um destaque dentro do futebol de salão, futsal. É uma pena, realmente. Fernando, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um papo gostoso. Pois é, você vê só, né? O papo passou tão rápido. Esperamos que os nossos ouvintes tenham conhecido um pouco mais sobre o Serrano e aprendido o quanto é importante nós elevarmos o nosso esporte. Porque o nosso esporte, ele além de tudo, ele dignifica a nossa cidade. Ele leva o nome da nossa cidade a outras cidades, a outros locais. Então é muito importante que nós tenhamos esse carinho todo especial. Afinal, o Serrano é o mais querido da cidade. Não tenho dúvida. Fernando, suas despedidas, por favor. Eu quero te agradecer, Paulo, pelo convite. E pedir desculpas aos ouvintes por aquelas perguntas que eu não tive condição de responder, dada a data em que aconteceram os fatos, né? E que eu não estava nem perto. Mas, de qualquer maneira, quero agradecer a você, caro ouvinte, pela paciência que teve de me ouvir, né? E agradecer a você, Paulo, e ao Lions Clube Quitandinha, que é o dono do programa, né? Muito obrigado, eu como ex-companheiro de rota, quero agradecer a vocês pela oportunidade que me deram. Obrigado, gente. Assim, ouvintes da nossa Rádio Imperial, realizamos mais um programa aqui, levando o conhecimento sobre o esporte da nossa cidade, uma parte do esporte da nossa cidade, um clube que foi, sem sombra de dúvida, aquele que projetou mais alto, talvez, o nome da nossa cidade no país todo, né? O Serrano Futebol Clube. A importância deste clube para todos nós.
A vocês, ouvintes, muito obrigado. Um bom resto de sábado, um bom final de semana. Darlan, obrigado aí na técnica. E agora nós vamos ficar com o Plantão Imperial, com o Jefferson Marques, e em seguida o show do Roberto com o Jorge Luiz. Um abraço a todos os ouvintes, muito obrigado e até sábado que vem. Sim. Fui. Fui.